mais um vídeo. Quero deixar para nossa meditação nessa noite. Se encontra no livro de Jeremias, capítulo 12. Deus tem falado no meu coração sobre o profeta Jeremias. Eu quero deixar nessa noite como meditação para minha e a sua vida. Também antes disso eu quero dar uma pausa, falar com você que ainda não é inscrito no meu canal, para você mesmo se inscrever. Você que ainda não conhece meu canal e está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Amém? Eu sempre posto aqui estudos, sempre posto aqui vídeos, reflexões da palavra do Senhor, reflexões também da vida também. Amém? Então que você venha se inscrever, venha compartilhar, que assim como você está recebendo essa palavra, outras pessoas possam receber também. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Vou estar lendo capítulo 11, versículo 16. E o Senhor me fez saber, e eu soube então. Me fizeste ver as suas ações, e eu era como um manso cordeiro, que leva à matança, porque não sabia que imaginava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-na da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Versículo 21 diz bem assim: portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procura a tua morte, dizendo: não profetizeis no nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Então, sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu punirei os jovens, morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Capítulo 12 diz bem assim: justo, aqui é a fala de Jeremias, justo seria, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo falarei contigo dos seus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Plantaste, e eles arraigam-se e avançam, dão também fruto, chegado estas à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como as ovelhas para o matadouro, e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso último fim. Aí versículo 5, que é o versículo que eu vou falar, eu quero entrar aqui. O versículo 5 é Deus falando com Jeremias. Do 1 até o 4 foi Jeremias orando a Deus. No versículo 5 é Deus falando com Jeremias. Falou bem assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com um cavalo? Se tão somente numa terra de paz está confiados, que farás na enchente do Jordão? Vou repetir de novo: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Aqui Deus está respondendo a oração do profeta. E aqui é interessante por quê? Porque se a gente for ler o capítulo 12, finalzinho do capítulo 11 e o começo do capítulo 12 até o versículo 5, e eu já vi vários estudos, já vi algumas pregações, alguns estudos já falando desse capítulo
5, e Deus fala com Jeremias que ele estava reclamando da prova, da situação que ele estava passando e da conspiração que ele estava sofrendo naquele momento. Deus vai e fala com ele bem assim que a prova ia piorar. E quando a gente lê, dá a entender, pode ser aplicado também dessa forma, porque permite. Só que aqui Deus tocou no meu coração, nesse versículo 5, aqui Deus estava falando com Jeremias, para Jeremias confiar nele. Aqui Deus estava falando com Jeremias: Jeremias, se você está cansado correndo com homens que vão a pé, como você vai fazer? Ou como poderás competir com o que eu te prometi? O que eu prometi, as promessas que eu fiz, o propósito que eu tenho para você. E aqui me chama a atenção, sabe por quê? Porque Jeremias não estava errado. Não é pecado admitir que estava cansado. A gente vê na parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Fala que todas elas tosquenejaram. Quer dizer o que? Dependendo da sua versão, vai estar falando que adormeceu também. Porque elas estavam cansadas. Moisés também cansou. Então, aqui Jeremias, voltando aqui, o vídeo não ficar muito longo, eu quero ser muito direto hoje. Jeremias aqui, Deus respondeu, Jeremias expôs a situação, Deus já tinha revelado para ele a conspiração que ele estava sofrendo, o momento que ele estava passando ali. E Deus, quando Deus responde para Jeremias, ele estava falando com ele: Jeremias, não perde o propósito. Jeremias, não perde tempo com o povo de Anatote. Esse versículo, se a gente for ler o contexto que ele estava vivendo ali, o contexto de Jeremias, comparado aos outros profetas, Jeremias foi o profeta que mais foi rejeitado. Jeremias, ele traz a simbologia do sofrimento de Cristo. O ministério de Jeremias. Jeremias era para ter sido sacerdote. A terra já tinha programado para ele desde pequeno sacerdote, mas Deus tinha escolhido para ele ser profeta. E por causa do que Deus escolheu, do propósito de Deus, ele estava sofrendo. E aqui ele estava cansado. E ele expôs a situação para Deus. E se a gente for olhar até o capítulo 12, Jeremias teve poucas revelações. Jeremias tinha mais 40 capítulos ainda de história com Deus. Só que Jeremias estava se cansando olhando para o povo de Anatote. Jeremias estava se cansando olhando para o lado. E hoje não é diferente. No ministério da gente, na vida profissional, na vida familiar. Esse conseguiu mais, esse conseguiu menos, esse prospera mais, esse prospera menos. E tudo que Deus estava pedindo aqui para Jeremias era: Jeremias, confia em mim. Mas eu esqueci tudo que você falou. Guarda isso aqui. Eu estava falando com Jeremias: Jeremias, confia em mim, Jeremias. Longa é a caminhada. Você tem mais 40 capítulos ainda. Você tem muita história para frente. Você tem muita visão para frente. Muito conhecido o capítulo 18 de Jeremias. Jeremias, nessa época aqui no capítulo 12, ele era só profeta da cidade dele, da região dele. E Deus, o propósito de Deus queria ser profeta de nações. E Deus tinha dado ele, está no capítulo 1.
talvez você está se cansando. Talvez você está se sentindo igual Jeremias. Deus fala nessa noite. Deus fala hoje. Não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo. Confia em mim. Confia em mim. Você vai correr com os cavalos. A enchente do Rio Jordão não vai te afogar. Correr com cavalos é algo sobrenatural. A corrida com homens aqui, que era do povo de Anatote, era natural. Não perde o foco. Confia em Deus. Confia no propósito de Deus. Confia nas promessas de Deus. Amém? Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida.